Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, Goiás. Hoje, vamos nos aprofundar na leitura complementar deste sábado, 14 de março de 2026, uma leitura que lança luz sobre a nossa lição de número 11, intitulada O Caráter dos Discípulos de Cristo. Nosso foco de estudo será o texto fundamental de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Para começar, é preciso entender a fundação de um caráter que agrada a Deus. Ele não surge por acaso. Pelo contrário, ele é edificado sobre uma base sólida. E essa base, como vamos ver, é a fé. A nossa lição já destaca muito bem que o caráter de um discípulo é o resultado de uma transformação contínua, uma obra que o Espírito Santo realiza em nós por meio da palavra. E talvez não exista um exemplo tão primordial dessa verdade quanto o de Abel. Ele nos ensina, desde o início da história humana, como um caráter justo se fundamenta na fé em Deus. Pois bem, vamos entrar agora no coração do nosso versículo, em Hebreus 11, 4. O autor sagrado começa de uma forma muito direta, revelando qual foi o elemento que tornou a oferta de Abel superior, aquilo que fez toda a diferença aos olhos de Deus. É preciso prestar muita atenção nessas duas primeiras palavras, pela fé. O texto não está dizendo que a oferta de Abel era em si materialmente mais valiosa. A questão central não é o que foi oferecido, mas sim como foi oferecido. A fé foi o ingrediente que qualificou o sacrifício de Abel como maior, ou, como algumas traduções dizem, mais excelente. E essa pergunta nos leva diretamente ao ponto central. Veja, ambos os irmãos se apresentaram diante do Senhor. Ambos trouxeram uma oferta. O que então estabeleceu uma distância tão grande entre as duas ações? A resposta, nós sabemos, está na disposição interior de cada um. Quando olhamos para este quadro, o contraste fica muito claro. A oferta de Abel nasceu da fé. Foi um ato genuíno de adoração, no qual ele entregou o seu melhor. Já a oferta de Caim foi um ato vazio de fé, um simples cumprimento de um ritual, mas que escondia um coração cheio de inveja. É por isso que a Escritura afirma que Deus atentou primeiro para Abel e só depois para a sua oferta. O ofertante sempre precede a oferta. E o que acontece quando a fé é genuína? Ela provoca uma reação divina. Essa atitude de fé por parte de Abel produziu uma consequência imediata. Ele recebeu do próprio Deus um testemunho a respeito do seu caráter. Vamos pensar na profundidade disso. Foi pelo qual, ou seja, por causa da sua fé, que ele alcançou o testemunho de ser justo. A justiça não veio como uma recompensa pela oferta, mas sim como uma declaração de Deus sobre a fé que motivou aquela oferta. O próprio Deus validou Abel, aprovando seus dons, porque, primeiro, ele aprovou o seu coração. E aqui é muito importante que a gente entenda o que a Bíblia quer dizer com justiça. Não se trata de uma perfeição humana, de uma ausência total de falhas. Ser justo nesse sentido bíblico é ser colocado em uma posição correta diante de Deus. É um status que Deus nos confere, não algo que conquistamos por nós mesmos. E o único meio para receber essa justiça é a fé. Mas a história de Abel não termina com a sua morte trágica. O autor de Hebreus conclui o versículo com uma das afirmações mais impactantes sobre o alcance de uma vida de fé. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pensemos nisso por um momento. A fé de Abel deu a ele uma voz que ecoou através da eternidade. O seu testemunho de adoração sincera atravessou milênios e chega até nós hoje, nos ensinando sobre a essência da verdadeira adoração. Uma fé genuína tem uma voz que nem mesmo a morte consegue silenciar. Então, o que podemos extrair desse testemunho de Abel? Primeiro, o nosso caráter, a condição do nosso coração, é mais importante para Deus do que qualquer serviço externo que possamos prestar. Segundo, a adoração que agrada a Deus não é um ritual mecânico, mas sim a manifestação externa de uma fé sincera e interna. E terceiro, uma vida que se fundamenta na fé deixa um legado, um testemunho que continua a impactar o mundo mesmo depois da nossa partida. E agora, chegamos ao ponto de aplicação. A história de Abel não é apenas um relato antigo. Ela funciona como um espelho que reflete a nossa própria caminhada como discípulos de Cristo hoje. O exemplo de Abel nos confronta com uma pergunta muito direta. Qual é a real motivação por trás do nosso serviço a Deus? Por que ofertamos? Por que adoramos?
É uma expressão sincera de fé e amor? Ou estamos apenas cumprindo um protocolo, talvez buscando reconhecimento ou simplesmente agindo por rotina? E que esta questão final permaneça para a nossa reflexão. A nossa vida, o nosso viver diário, está construindo um testemunho? Estamos vivendo de uma forma que testifica uma fé que Deus não apenas aprova, mas que também fala, que também inspira as pessoas ao nosso redor? Que o exemplo de Abel nos impulsione a cultivar um caráter firmado nesta fé genuína. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.